Uma boa tarde a todos, na paz de nosso Senhor Jesus. Desejo uma tarde muito abençoada, na graça, na unção, no poder de Deus, que o amor de Deus, que é o vínculo da paz sobre todos nós, e que nessa tarde Deus venha te honrar poderosamente com bênçãos e vitórias vindos da parte dele. Quero agradecer ao meu Deus pelas bênçãos, pelas provas, por tudo, porque é grato a adorarmos a Deus em todas e quaisquer situações. Amados de Deus, nesse vídeo eu quero estar falando algo sobre muito importante, que tem deixado muito a desejar no meio falado evangélico, no meio gospel, entendeu? Talvez vai ser uma palavra, né? O tema, uma palavra talvez pouco conhecida no meio evangélico, ou talvez não é conhecida, ou não é tão difundida assim. Mas nós vamos para a palavra de Deus, onde nós estaremos aprendendo mais um pouquinho das coisas santas de Deus. Se encontra na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 2, que nos diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que palavra extraordinária, uma palavra de poder, onde tem unção, onde nós vemos o agir do Espírito Santo e com certeza uma maravilhosa admoestação do Senhor para as nossas vidas. O tema que eu quero falar é sobre osmose. Nossa, que palavra, de onde saiu esta palavra? Sim, osmose. Aonde que essa palavra pode se encaixar nesses dois versículos? Osmose. Então, osmose quer dizer, é um processo físico em que a água se movimenta entre dois meios com concentrações diferentes de soluto, separados por uma membrana semipermeável. Isso quer dizer que ela permite somente a passagem de moléculas de águas. Neste processo, a água passa de um meio hipotônico, o que quer dizer menor concentração de soluto, para um hipertônico, maior concentração de soluto. Na osmose, o processo se finaliza com os dois meios, ficam com a mesma concentração de soluto. É o famoso chamado isotônico. Então, isso quer dizer osmose. Mas como que eu posso usar essa palavra osmose dentro da palavra de Deus? Que importância essa palavra tem significância para mim? Com certeza, toda a significância, toda a importância, ela diz respeito à igreja do Senhor Jesus, ela diz respeito à comunidade. Por quê? Porque nós vemos Paulo nos admoestando aqui, suportando-vos uns aos outros. Isso tem tudo a ver nessa parte final onde nós falamos sobre osmose. Por quê? Porque é o processo que se finaliza quando os dois meios ficam com a mesma concentração de soluto. Então quer dizer, é o vínculo da paz. É você, é eu, unidos num só pensamento, numa única fé, numa única oração através de Deus. Olha só que maravilha que o Senhor tem falado agora nessa tarde maravilhosa. É o que diz a palavra de Deus, porque se nós estamos ligados na videira, fomos enxertados na videira, então nós temos que ter um mesmo pensamento, nós somos vinculados com Cristo Jesus. Então, e ali o Senhor nos ensina porque nós temos que produzir frutos, e no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, diz assim: produzir frutos, pois, dignos de arrependimento. Amados de Deus, isso é muito interessante para nós hoje, e com certeza um dos maiores exemplos de degradação, exemplos de que não é um exemplo, né? Nós vemos na igreja de Corinto. Ali cada um era separado, não havia o vínculo da paz, havia realmente revolta, havia o quê? Acepção de pessoas, havia coisas
que desagradavam a Deus. Quer dizer, a sociedade inferior ficava jogada, né? Agora a sociedade superior ficava ali, entendeu? Sendo toda massageada pelos outros, entendeu? É o que acontece no meio da igreja hoje. Os bonzãos são massageados por muitos pastores, os pastores pagam grandes fortunas, entendeu? Então hoje você que não existe esse amor fraternal, você vê que não existe esse vínculo da paz. Então osmose nos dá uma base tão sólida, tão concreta, para nós difundirmos a palavra de Deus e ver que realmente não há uma difusão aqui, não existe uma concentração, existe uma separação, entendeu? Então, o que Deus vai fazer nos últimos dias? Deus não vai usar a osmose, Deus vai separar os cabritos das ovelhas. Oh, que maravilha, que coisa extraordinária! Por enquanto, Deus ainda procura que todos nós estejamos dentro desse conceito chamado osmose, porque é o processo que finaliza quando os dois meios ficam com a mesma concentração dissoluto. É o isotônico. Que maravilhas, amados de Deus, que coisa extraordinária. Então nós vemos perante a palavra de Deus que há realmente a dissolução, não há uma concentração de pessoas unidas numa única fé. Nós temos um grande exemplo, um bom exemplo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Né, que viviam em união, repartiam o pão de casa em casa. Havia o que? Havia prosperidade espiritual, havia realmente prosperidade em todas as áreas ali, e as pessoas buscavam Deus, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Hoje não, hoje as pessoas não têm compromisso com outras pessoas. Então você vê que muitas pessoas nem a si mesmo se amam. Por quê? No Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, nos diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então muitas pessoas não se amam. Se elas não se amam, elas se odeiam. Por quê? Porque não amam o seu próximo, porque elas não têm compromisso com Deus, elas não procuram ter o vínculo da paz. Se você não tem a paz, você tem o ódio de Satanás. Por quê? Porque você não procura o vínculo do amor, você não quer ter essa paz fraternal, você não quer ter este amor fraternal com os teus irmãos, você realmente faz acepção de pessoas, você realmente, existe realmente a discriminação no meio evangélico. Mas Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor contempla os bons, o Senhor contempla os maus. Naquele dia, diz a palavra do Senhor, o Senhor irá fazer a separação completa. Oh, que maravilhas! Isto é bênção de Deus, isto é coisa para nós ficarmos gratos. Por que vamos nos preocupar se somos rejeitados por muitos do meio evangélico? Por que vamos nos descabelar, chorar? Não, vamos nos alegrar na presença de Deus, porque eles não são de Deus. Muitos pastores não são de Deus, não são de Deus. Muitos irmãos não são de Deus. Muitas irmãs não são de Deus. Por quê? Porque eles não têm esse vínculo da paz. Eles não querem suportar uns aos outros. Eles não querem estar unidos no amor. Eles querem estar unidos no ódio de Satanás. Por quê? Porque eles são guiados pelo próprio diabo. Alegrai-vos, alegrai-vos. Oh, aleluia, glórias a Deus. Se encha da presença do Senhor. Não vos preocupeis com essas pessoas. Eles não fazem parte da osmose. Olha só que coisa extraordinária. Mas, amados de Deus, em 1 Pedro capítulo 1, nos diz assim: já tendes purificado as vossas almas na obediência, verdade que leva ao amor fraternal não fingido. Olha só, amados de Deus, de coração, amai-vos ardentemente uns aos outros, tendo renascido não de semente corruptível, quer dizer, não de semente perecível, mas de incorruptível. Então quer dizer, de semente imperecível,
pela palavra de Deus, ao qual vive e permanece. Olha só, amados de Deus, essas pessoas que não querem o vínculo da paz, essas pessoas que não guardam a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, diz aqui Pedro falando, olha só, Pedro fala que essas pessoas são de semente corruptível, são de semente perecível, que se apodrece. Olha só que interessante, olha como que Deus nos faz nesta tarde. São pessoas chamadas de sepulcros caiados, são bonitos, são elegantes, mas por dentro são podres, são mal cheirosos, são catinguentos, são fedidos, são coisas perecíveis, são coisas podres. Que coisa extraordinária, amados de Deus. Por quê? Porque eles não têm a palavra de Deus, eles não vivem nem permanecem nas coisas de Deus. São os fariseus, são os hipócritas, não têm o amor de Deus. Ah, Senhor, Tu és bendito nesta tarde, Senhor. Recebe, Deus, a Tua palavra, Senhor, e coloca a Tua palavra em nossas vidas cada vez mais, Senhor. Mas você que é de Deus, você que é humilhado pelos grandãos, pelos pastores grandãos, você que é rejeitado pelos grandãos, você que é rejeitado pelas irmãs, você que é realmente discriminado, não vos preocupeis. Por quê? Porque você já é purificado, a sua alma já é purificada pela obediência. Na verdade, que você já tem o amor fraternal, porque o teu amor não é fingido, né, é de coração, e você ama ardentemente o próximo. Isso é o que Deus fala. Por quê? Porque tu és renascido de semente não corruptível, mas de semente incorruptível, pela palavra de Deus, ao qual você vive e você permanece. Que coisa extraordinária, que bênção gloriosa nessa tarde que o Senhor vem nos preparar. Que coisa poderosa. Você faz parte da osmose, você é enquadrado na osmose, você vive dentro da osmose. Por quê? Porque finaliza quando os dois meios ficam com a mesma concentração. Você é concentrado no Senhor Jesus, você vive com o Senhor Jesus, você tem o Senhor Jesus na sua vida, você é cheio do Espírito Santo de Deus. Recebe esta palavra de conforto, essa palavra que está transformando vidas, essa palavra espiritual, essa palavra de poder, essa palavra com conteúdo de maturidade e de crescimento espiritual para a sua vida. Glórias a Deus. Essas pessoas não têm amor. Não vamos nos preocupar. Vamos ficar na nossa posição de servos humildes, pessoas centradas em Deus, pessoas equilibradas, pessoas que realmente têm o domínio próprio. Não somos escandalosos, somos concentrados em Deus. Que coisa extraordinária. Osmose, olha só da onde que vem as palavras. Osmose nos traz algo que nós somos, estamos concentrados em Deus, estamos ligados na videira. Que maravilha, que coisa extraordinária, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Olha como que o Senhor fala de uma forma tão extraordinária. Quem diria que essa palavra osmose vem nos ensinar esta manhã, nos orientar, dizer que nós somos um em Cristo Jesus? É o que o Senhor Jesus fala, que Ele e o Pai são a mesma pessoa. Então nós temos que estar um em Cristo Jesus. Por quê? Porque diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, ali fala que nós temos a mente de Cristo. Nós somos de Deus, nós vivemos em Deus e em nós habita o Espírito Santo, porque nós somos santuários do Espírito Santo de Deus. Deixa essas pessoas para lá, eles não são da osmose, eles não são de Deus, eles não têm Jesus e o Espírito Santo não habita neles, porque eles não têm amor, eles não vivem no vínculo da paz, eles não têm a palavra de Deus, não são praticantes. No último vídeo eu falei sobre ortodoxia e ortopraxia. São pessoas quebradas, seus ossos são quebrados, não há mais conserto. É a famosa
É a famosa palavra que se encontra na vida dessas pessoas que eles não vivem a palavra de Deus, não são praticantes, não praticam a verdade, eles são da inverdade, eles são do diabo. Por quê? Porque eles acham que eles são soberanos. Soberano é o nosso Deus, Criador dos céus, Criador da terra. Então, aquieta o seu coração. Olha só que interessante. Certa pessoa me disse, eu creio que foi este final de semana, sobre paralisia da fé. São pessoas paralíticas, são pessoas realmente que não conseguem se movimentar, não conseguem falar a verdade de Deus, não conseguem demonstrar o amor fraternal, não conhecer o apóstolo João, não vive aquilo que o apóstolo João fala, porque João ele era o apóstolo do amor. As pessoas realmente não vivem o amor, pregam o amor, mas não vivem o amor. Então são só de fachada, são coisas sem sentido, são coisas que não permanecem na vida deles. Amados de Deus, tranquilizai-vos, fiquem calmos, fiquem tranquilos. A hora chega para nós, em breve seremos honrados por Deus, seremos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Estaremos naquele dia com o Senhor para sempre. Oh, que glória, amados de Deus! O Senhor promete novos céus, o Senhor promete novas terras para nós. O Senhor disse: vou para o Pai e vou vos preparar lugar. Para onde eu irei, vós ireis também. Olha que palavra de conforto, que palavra extraordinária. Então, tranquilize-se, tranquilize-se. Nós não somos daqui, nós não pertencemos a este lugar. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é na Terra Santa. Ali está preparado para nós, aleluias, as mansões celestiais, ruas de ouro. Amados de Deus, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais discriminação, não haverá mais rejeição. Estaremos com o Senhor para sempre, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Nós pertencemos a Deus, somos de Deus, não somos corruptíveis, somos de uma semente incorruptível, e esta semente é o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebe esta palavra que vem direto do trono de Deus para vós, para mim, para você. Transmite esta palavra, fala das coisas de Deus, prega o amor de Deus, fala que Deus ele é amor, mas Deus é justiça, Deus é correção. Oh, maravilha, Deus, Senhor, que coisa gloriosa. Eu sinto a sua presença, meu Deus. Senhor, como é bom estar na tua presença. Pai, que coisa extraordinária, Senhor. Deus, obrigado por estes momentos, Senhor. Que estas palavras, meu Senhor Jesus, venha a ser difundida para todos. Que todos, quando ouvir esta mensagem, receba a transformação em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa a todos, Senhor. Deus, eu quero profetizar sobre cada vida. Senhor, venha abençoar poderosamente para a honra, para a glória do teu santo nome, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Desejo a cada um uma boa tarde de paz, de tranquilidade, de vitória e de bênçãos vindas da parte de Deus. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos, em Cristo Jesus.